Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 13, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar desta edição, desta grande festividade da UJADEME e poder compartilhar com os irmãos dessas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Valmir, por toda a coordenação desse evento, rever aqui muitos irmãos e amigos, entre eles o deputado Samuel Júnior. O deputado, eu tenho um testemunho de vida com ele, porque depois de muitos anos de fé, e já pregador, já pastor, eu tinha uma seríssima resistência com a política. Eu era uma pessoa que eu me desviava do assunto, eu não gostava de ouvir, eu não gostava de participar. E depois que eu conheci a pessoa do pastor Samuel e do pastor Alex, eu mudei a minha opinião e fiz um propósito com Deus de me tornar intercessor deles e orar mais pelas autoridades da nossa nação. Deus abençoe o pastor Samuel, pastor Cláudio, muito obrigado sempre, revê-lo pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado aqui no estado da Bahia. Meu amigo Ulisses, Deus te abençoe. Pregar depois que o Ulisses canta fica mais fácil, que a terra está mais fofa. Obrigado, Ulisses. Deus abençoe. E Lucas capítulo 13, eu vou pedir para o irmão do teclado ficar ali. Esse irmão toca bem demais. É diferenciado, não é? Parece que o teclado está cantando, não é? Se a gente ouvir, se vai ter uma voz junto, não tem às vezes. Lucas capítulo de número 13, versículo de número 6. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Por isso, disse ao vinhadeiro: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Toda a igreja, até as crianças, repita comigo assim: podes cortá-la. Diga mais forte. Mais alto. Então ele deu uma ordem: pode cortar. Tem 3 anos que eu venho aqui, procuro fruto, não tem, pode cortar. Agora vem uma pergunta: por que ela está ocupando a terra inutilmente? Ela está ocupando um espaço aqui que podia plantar outra árvore, que estaria dando fruto, que estaria funcionando. Por que ela está aqui ainda? Pode cortar. Vamos lá, versículo 8. Mas o vinhadeiro respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao seu redor. Toda a igreja, mais uma vez, para que eu cave ao seu redor. Mais uma vez. Se der fruto, bem. Se não, manda-as cortar. Pode se sentar. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Seja Deus glorificado. Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos trata-se de uma parábola. A parábola, pastor Samuel Júnior, ela não é um mito, ela não é um conto. A parábola, Jesus só pregava, pastor Valmir, por parábolas, porque uma parábola, para ser parábola, é algo, é uma história, pode ser uma história, mas tem que ser uma história que em algum momento da vida, em algum lugar, ou com alguma pessoa já tenha acontecido, está acontecendo ou pode acontecer. Então a parábola não era um conto fictício, não era um mito. Então tudo que Jesus falava por parábola é porque na vida real poderia ser realidade, poderia estar acontecendo. E esta parábola vai dizer que um homem
tinha uma figueira. Aqui vai dizer que o homem tinha duas coisas. Primeiro, o homem tinha uma figueira. O homem tinha uma... Vamos lá. O homem tinha uma... O homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então ele tinha uma figueira e tinha uma... Então, ele não tinha uma plantação de figueiras. Ele tinha uma figueira plantada na sua vinha. A vinha e a figueira são dois tipos de plantas, de árvores frutíferas, totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por quê? Porque a figueira é uma árvore que não exige do solo. A figueira, você vai ler os evangelhos, você vai encontrar a figueira o tempo todo à beira do caminho, à beira da estrada. A figueira é como um pé de goiaba, um pé de manga, nasce em qualquer lugar. Qualquer lugar que você passa, tem uma fruta que você conhece aí, que ninguém plantou, e ela está lá no meio do pasto, ela está lá no meio do campo, ela está lá no meio do mato. A uva não é assim. Você não vai sair no meio do mato aí, no meio do pasto, e vai encontrar uma vinha, não. Porque a figueira, pastor Valmir, ela não exige que o solo seja muito bom. A videira é extremamente exigente. Procura no Brasil saber se uva dá em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer região. Não dá. Tem a região para plantar uva. A uva não é a videira não é um lugar que você planta em qualquer cidade. Não, tem lugar que as pessoas tentam plantar e fracassam. Diferente de outras árvores que dá no Brasil inteiro. Só que este homem, quem está me ouvindo diz amém? Ele tem, diga comigo bem alto, ele tem, vamos lá irmãos, ele tem uma figueira plantada. Ah, então tudo bem. Se você entrar lá no meio da selva, se você entrar lá no meio do pasto, lá no meio da fazenda, talvez tenha lá um pé de goiaba, de manga, de caju, que foi uma ave, um vento, uma semente que caiu, um bicho que levou, e não foi uma pessoa que plantou lá, fez uma covinha, plantou, dizendo, estou plantando aqui, não. Você encontrou com um pé de goiaba na tua vida e com um pé de manga aí, que não foi ninguém que plantou, não. Alguém que jogou um caroço lá, um caroço que caiu lá, nasceu. Essa figueira não. Essa figueira, pastor Valmir, ela não é um acidente. Eu vou falar aqui, escandalize com o que eu vou dizer aqui não, porque isso aqui que eu vou dizer é a coisa mais comum do mundo e é ciência. O salmista Davi, por isso que a igreja é contra o aborto, porque no Salmo 139, o salmista Davi diz que ele era uma criatura ainda informe, ele não tinha forma. Ele não era um feto, ele era um embrião. Ele não tinha rosto, ele não tinha olho, ele não tinha perna, ele não tinha braço. Ele disse que era uma criatura informe e Deus já o conhecia. Escute isso. Levanta comigo as duas mãos ao céu. Só para você entender que você não é um acidente. Bem alto, toda igreja, todos os jovens, levanta as duas mãos ao céu. Você sabia que no relacionamento que a sua mãe teve com o seu pai, seja eles casados ou não, foi um namoro, um casamento, um noivado, um acidente, não interessa. Talvez tenha alguém aqui dizendo assim, eu sou um filho rejeitado, a minha mãe não me queria, meu pai não me queria, eu sou filho de mãe solteira, a minha mãe tentou me abortar. Você pode falar o que você quiser. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A ciência provou que numa relação de um homem com uma mulher, cerca de 30 milhões de espermatozoides concorrem à vaga de ovular. Todos estão na velocidade, correndo, um atropelando o outro, tentando entrar, tentando passar. Talvez seja até mais ou menos, porque a enfermeira está ali. Só que Ulisses, quando eles estão em 30, eu vou falar 30 milhões, pode ser mais ou menos. Quantos milhões? Não, quantos milhões? Correndo para passar na tua frente, correndo para te dar um chute e te deixar para trás. Um correndo para pôr o pé para tu cair, o outro passando te empurrando para você não entrar. No meio de 30 milhões, Deus olhou e disse assim, quem vai entrar é o Valmir. Quem vai entrar é o Samuel. Pegue a mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, você não é um acidente. Deus te conheceu, você ainda era uma criatura sem forma. Levanta a mão e dá glória a Deus, aquele que te escolheu antes que você o conhecesse. Dê glória ao nome do Senhor, porque Deus te conhece. Então,
essa figueira foi plantada. Essa figueira, ela não é um acidente. Essa figueira tem um dono. Essa figueira, ela não está num terreno baldio. Essa figueira não está numa terra sem dono. Essa figueira está na terra de um homem que ele diz que a terra é dele. E agora o que ele faz? Ele pega esta figueira, pastor Samuel Júnior, e planta na terra da videira. Se a figueira nasce até na beira da estrada, na terra da uva é que ela tem que nascer, porque a uva exige fertilidade. A uva exige que o solo seja bom, que o solo seja fértil, que o solo seja adubado. A figueira teve o santo privilégio de não nascer na beira do caminho, de não ser um acidente de percurso. Ela foi plantada na vinha. Onde a figueira foi plantada? Então a terra é boa. Diga comigo, a terra é boa. O dia mais forte. A terra é boa. Escuta, olha para mim, jovem. Olha aqui. Eu chego lá, é rápido, eu sempre prego pouco. Olha para mim. Sabe o que Deus fez? Pegou algumas pessoas, pastores. Pegou nós que estamos aqui. E diz assim: eu não vou colocar ele em qualquer lugar. Eu vou plantar ele no meu reino. Eu vou plantar ele na minha casa. Eu não vou colocar ele em qualquer igreja, não vou colocar ele num lugar atrapalhado, não. Eu vou plantar ele numa igreja de palavra. Eu vou colocar ele numa igreja que tem escola dominical, que tem doutrina, tem palavra. Aí Deus pega o crente, pastor Valmir, vai lá e planta ele na terra de Deus. A terra de Deus é boa ou não? Só que é o seguinte, agora vem a responsabilidade da figueira. Porque todo mundo que planta quer. Todo mundo que planta quer. Então se Deus plantou, Deus quer colher. O dono da terra plantou, disse: a terra é boa, essa figueira tem tudo para ser um sucesso, essa figueira tem tudo para ser a melhor figueira de Israel, essa figueira tem tudo para ser a figueira mais frutífera dessa nação, e no primeiro ano eu vou passar lá para procurar fruto. Aí ele passa o primeiro ano, não acha fruto e não fala nada. Escute isso aqui, isso aqui é profundo. Ele não acha fruto e não fala. Ele já podia tecer uma reclamação no primeiro ano. Por que você não funciona? Por que você não dá fruto? Por que você não está dando certo? Eu te coloquei numa igreja boa, eu te dei oportunidade, eu te salvei, eu te dei o Espírito Santo. Ele não fala nada. Ele vem no segundo ano, procura fruto, não acha. Quando ele vem no terceiro ano, que é o ano do limite, e ele procura fruto na figueira, Ulisses, e ele não acha, aí ele chama o vinhadeiro. Guarda tudo isso aqui para a gente chegar lá. Quem que ele chama? Tá fraco, vamos lá. Quem que ele chama? Vinhadeiro cuida de quê? Pronto. De que o vinhadeiro cuida? Então ele chamou o vinhadeiro e o vinhadeiro veio. Quando o vinhadeiro veio, ele pergunta assim: você está vendo essa figueira aqui? Tem 3 anos, pastor Cláudio. Ele diz para o vinhadeiro: tem 3 anos que eu passo por ela procurando fruto e não acho. Aí ele dá uma ordem. Diga comigo assim, bem alto: corta. Não, faz assim, ó. Diga assim, corta. Não, tá fraco, vamos lá. De novo. Então a ordem foi: corta. Sabe por que eu quero que corta? Porque ela está ocupando o espaço inutilmente. Eu plantei, pus numa terra boa, pus numa igreja boa, dei um pastor bom, dei tudo que essa figueira precisava, e ainda assim ela não funciona. Escute aqui. Olha para mim. Só olha para mim. Depois você vai dar glória a Deus. Olha aqui para mim. Como que alguém que ouve falar de santidade todo dia não consegue ser santo? Como que alguém que ouve falar de honestidade todo dia não consegue ser honesto? Como que alguém que nasceu ouvindo falar de adultério e prostituição sabe que é errado e comete? A figueira está na terra de Deus, ela tem tudo para dar certo. Você tinha tudo para ser o crente mais santo dessa cidade. Você tinha tudo para ser a moça mais cheia do Espírito Santo dessa igreja. Você tinha tudo para ser a melhor filha, o melhor filho que alguns pais que estão aqui tinham. Por quê? Porque Deus te deu tudo. Deus te deu tudo. Deus te deu uma boa terra, uma boa igreja, uma boa palavra, uma boa semente. E Deus plantou você na expectativa de uma colheita. Deus plantou você na expectativa de um resultado.
Tudo que Deus investiu em você era na expectativa de passar por você e encontrar fruto em você. Só que tem gente, olha para mim, quem está me ouvindo diz amém. Tem gente que está na família e não consegue funcionar como marido, está no casamento e não consegue funcionar como esposa, está na igreja e não consegue funcionar como crente, está namorando e não consegue manter a santidade. Tem gente que está na igreja e não consegue ler a Bíblia. Tem gente que é da igreja e não consegue ter aptidão pela oração. Tem gente me ouvindo aqui dizendo assim: pastor, tudo que o senhor falar aí do evangelho eu já conheço. Agora eu conheço de ouvir, de viver é complicado. Porque eu sou uma figueira plantada na vinha, mas eu não funciono. Eu não consigo entender, pastor, eu sei que é errado, eu sei que não pode. Eu sei o que Deus mandou, eu conheço a doutrina, eu conheço tudo que Deus falou. O problema sou eu não consigo funcionar. Eu não consigo dar certo. Eu não sei por que eu não sou um crente melhor. Pastor, eu queria uma explicação. Por que eu não sou um crente melhor, um pastor melhor, um cantor melhor, um pregador melhor, um filho melhor? Escuta o que eu vou lhe dizer. 3 anos passando pela figueira, não acha fruto, não acha fruto, não acha fruto. Agora, pastor Samuel Júnior, me dá 5 minutos aí que eu chego lá. O dono da terra disse assim: o que ela está fazendo ainda plantada? O que ela está fazendo ainda? O que ela está fazendo ainda? Então levanta comigo as 2 mãos aos céus. Você vai começar a entender a partir de agora. Para ouvir pregador mais calmo, tem que ter paciência. Levante as 2 mãos bem alto ao céu. Eu vim aqui essa noite provar para você que para Deus não basta estar plantado. Para Deus não basta estar plantado na igreja, plantado no ciclo de oração, plantado no altar. Para Deus não basta estar plantado em uma denominação, plantado em um departamento. Deus está dizendo assim: só estar plantado para mim não serve. Eu quero fruto. Eu quero resultado. Tem gente que está ocupando espaço. Tem gente que está plantado, mas não tem resultado. Está plantado, mas não tem fruto. Está plantado, mas não funciona. Está plantado, pastor, eu pertenço à igreja. Eu pertenço ao departamento, eu canto no coral, eu canto na mocidade, eu sou da juventude, eu sou dos adolescentes, eu sou das crianças. Está plantado lá. Aí alguém olha aqui, escute isso aqui. Os pregadores querendo colocar um versículo a mais na Bíblia, pregam e dizem assim: o importante é estar na igreja. O importante é pertencer a uma denominação, mais ou menos. Porque para Deus não basta estar plantado numa igreja. Ele vai passar em revista aqui esta noite procurando fruto na árvore. Não, levanta a mão que eu vou falar um negócio sério aqui para a tua atenção dobrar. Porque tem gente que ainda está dormindo. Levanta assim, as 2 mãos aos céus. Bem alto, bem alto. Pastor Valmir, o senhor lembra da figueira que Jesus passou na beira do caminho e amaldiçoou a figueira? Quem lembra, diga amém. Por que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou? Porque toda figueira que tem folha tem que ter fruto. Porque o figo não nasce em árvore sem folha, porque ele é uma fruta melindrosa, fraca, não aguenta chuva, não aguenta sol. Então toda figueira que tem folha tem que ter. Sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela parecia que tinha, mas não tinha. Ela parecia que era, mas não era. Ela parecia ser, mas não era. Escuta, olha para mim, sem medo. Se você parece que é, mas não é. Se você parece que tem, mas não tem. Porque se tem uma coisa que não convence Jesus, é isso aqui, ó. Botar um paletó, uma gravatinha, uma roupinha, carregar uma Bíblia, parece. Jesus está dizendo assim: eu vou passar em revista e vou enfiar minha mão no meio das folhas, porque hoje eu vou procurar resultado em você. Quem acredita que Jesus está buscando resultado em alguém aqui hoje? Não, levanta a mão que eu vou falar o que Deus está mandando. Deus está dizendo assim: eu te plantei, mas agora eu quero o resultado. Eu quero saber onde estão as almas, eu quero saber onde estão os dons, eu quero saber onde estão os talentos. Eu quero saber onde está aquilo que eu te entreguei. Eu não te plantei numa igreja para ser bibelô de igreja, não, para ser enfeite de igreja, não. Eu não te coloquei na igreja para ilustrar banco, não, ilustrar cadeira, não. Eu te coloquei para dar resultado. Quem está entendendo a palavra, levante as suas mãos e dê glórias ao nome de Jesus. Mas vamos lá. A ordem é... vamos lá, bem forte. A ordem é... cortar. Agora, quem está dando a ordem? O dono da terra. E ele dá ordem para o vinhadeiro. Para quem que ele dá ordem? Vou perguntar de novo. Quem é que cuida da vinha? Vinhadeiro cuida de quê?
Ah, então se uma vez ele cuida de vinha, então ele não cuida de figueira. O vinhadeiro, pastor Valmir, poderia ter dito assim para o dono da terra: eu só estava esperando o senhor mandar. Eu não aguento mais essa figueira trabalhosa aqui. Eu só não cortei porque ela não é minha, eu sou cuidador da vinha, porque o vinhadeiro é o Espírito Santo. Quem cuida da igreja é o Espírito Santo. O vinhadeiro diz assim: eu só estou cuidando, agora eu não posso cortar. Quem pode mandar cortar é o senhor. Agora, se o senhor tivesse mandado cortar antes, eu já tinha mandado. O vinhadeiro poderia ter dito assim: eu estou aqui para cuidar de quem funciona. Eu estou aqui para cuidar dos crentes santos. Eu estou aqui para cuidar dos crentes que frutificam. Eu estou aqui para cuidar de uma igreja sadia. Eu não estou aqui para cuidar de figueira trabalhosa. Eu não estou aqui para cuidar de figueira que não dá fruto. O vinhadeiro poderia ter dito assim: eu não estou aqui para cuidar de figueira. Só quer que corta quando? Agora? Na ótica humana era para ser assim. Mas quando o dono da terra disse, o vinhadeiro representa quem? O vinhadeiro pula na frente da figueira e fala para o dono da terra: não. Levanta comigo as duas mãos aos céus. O diabo pediu para te tirar da igreja, o Espírito Santo entrou na frente e disse: não. O diabo apontou o dedo para moças e moços que estão aqui dentro, pastor Valmir. Disse: esse eu vou levar para cachaça, aquele eu vou levar para maconha, aquele eu vou levar para prostituição, porque ele está na igreja, mas é rebelde, está na igreja, mas não funciona, está na igreja, mas é carnal. Eu vou arrancar ele da igreja, vou jogar ele no crime, vou jogar ele no pecado. O vinhadeiro pulou na frente e disse: não, não. Levanta a tua mão, só você que acredita no que eu estou dizendo aqui. Há uma intercessão do Espírito Santo pela vida de moças e de moços que estão aqui esta noite. Gente que a vinha olha para ele e diz: não funciona, esse moço não funciona, essa moça não funciona, ô rapaz difícil, ô moça difícil, ô irmã difícil. O Espírito Santo entrou na frente dele hoje e disse: não corta. Só quem acredita na intercessão do Espírito Santo, levante as suas mãos e feche os olhos. Levante as suas mãos e feche os olhos. O diabo pediu para matar alguém da tua família, Deus disse não. O inimigo pediu para tocar na vida de alguém que está aqui dentro, mas o Espírito Santo intercedeu e disse não. O inimigo pediu para tirar uma moça daqui, eu vou tirar ela, vou pôr ela no relacionamento e vou arrancar ela do evangelho, mas o Espírito Santo entrou na tua frente e disse não. Me dê esse ano. Me dê esse ano. Me dê esse. Não, grita comigo assim: esse ano. Não, de novo. Mais alto. Agora balança esse moço que está do teu lado, essa moça, e ele: é esse ano. Esse ano. Oramaia Turimikevia. Olha o pedido do vinhadeiro. Não corta não, ela não dá fruto, ela não funciona, ela não está fazendo o que era para fazer, ele não está usando o dom como era para usar, ele não está obedecendo os pais como era para obedecer, ele não está lendo a Bíblia como era para ler, ele não está orando tanto que era para orar. Mas não corta não. Eu vim aqui essa noite dizer para você que o machado foi convidado para cortar alguém, mas a intercessão do vinhadeiro fez o machado recuar. Levanta a mão só quem acredita em livramento. Levanta a mão quem acredita em livramento e glorifique a Deus. Jesus olhou para Pedro, pastor Samuel, e disse assim: Satanás pediu para se andar contigo, mas eu intercedi por ti. Dê glórias a Deus, porque Deus está te guardando debaixo da sombra da sua onipotência. Agora, escuta aqui, eu estou chegando lá, daqui a pouco você vai entender. A ordem é, só 10 irmãos falou, a ordem é, corta. Quando o vinhadeiro, o pastor disse: não, não corta não, me dá esse ano, porque eu vou cavar ao seu redor. Cavar ao seu. O Espírito Santo diz assim: se ela não está dando fruto, eu vou saber o que está acontecendo ao seu redor.
mocinha, ô gente boa, olha para mim aqui. Jesus está hoje, você está aí sentado e Jesus está pegando a sua lista de amigos hoje para saber quem é que está andando ao seu redor. Jesus está tirando a senha do teu celular agora para saber quem é que está ao teu redor. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Jesus está dizendo: eu vou fazer uma seleção nas suas amizades, eu vou fazer uma seleção nos seus relacionamentos. Eu quero saber com quem você está conversando, quem são seus conselheiros. Eu quero saber onde são feitas as suas pesquisas, com quem você fala, com quem você anda. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5 que, havendo descido do barco, os pescadores lavavam as redes. E Deus está me dando uma ordem aqui agora para dizer para alguém: é tempo de lavar as redes. Só que a rede que nós vamos lavar não é de pescar não, nós vamos lavar as redes sociais. Levanta a mão, só os jovens comigo, só os jovens comigo. Pega a mão desse moço, dessa moça que está do teu lado, e diga para ele assim: Deus está dizendo que é para lavar as redes. É para lavar as redes. Vamos lá? Se ainda está muito tranquilo, você vai ficar preocupado agora. Eu vou cavar ao céu. Se a figueira dissesse assim: eu não aceito cavar ao meu redor, eu não aceito querer saber o que está acontecendo na minha vida particular, sabe o que ia acontecer? Olha para alguém e diga assim: você só tem duas opções. Não, pode dizer firme, diga: você só tem duas opções. Ou Deus te trata, ou Deus te corta.